Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar da segunda parte da história do eletromagnetismo, certo, gente? Hoje a gente vai debater a integração teórica e experimental do eletromagnetismo, certo? Então a gente vai começar discutindo um pouco de ótica ondulatória e depois chegar no eletromagnetismo, tá? No século XVII, ainda, digamos assim, ainda não existia, né, vai se estabelecer no século XVII a dualidade entre, ou melhor, dualidade não, vamos dizer assim, entre aspas, rivalidade ou existência de dois programas de pesquisa, que é o programa ondulatório e o programa corpuscular. Esse programa ondulatório ele vai se consolidar no século XIX com a hipótese de Young, tá? E com o avanço das novas descobertas dos fenômenos ondulatórios, naturalmente. Mas essas descobertas elas já vêm desde antes. Então, em 1665 e em 1675, o Francesco Grimaldi afirma que a luz se encurva nas regiões mais iluminadas e Newton se interessa por esse trabalho e faz suas próprias experiências. Aqui, gente, a gente está falando essencialmente de um fenômeno que mais tarde vai ser denominado difração, certo? No Ótica de 1704, o Newton ele vai dizer que a sombra de um objeto que intercepta um feixe luminoso é diferente do que iria ser, certo? E, né, do que ele chama de inflexão, ele vai hipotetizar que as partículas sentiriam forças mútuas que atuariam no fenômeno da difração. Então, Newton chamava esse fenômeno de inflexão e atribuía isso a características das partículas, tá, que exerciam forças sobre a luz. Tá? Então, Newton era corpuscular ou ondulatório? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Newton conheceu o trabalho do Grimaldi, tá? E ele não poderia ignorar esse caráter ondulatório da luz. Alguns historiadores acreditavam que a teoria do Newton era, no entanto, corpuscular. Embora já tenhamos debatido na primeira aula que o Newton tinha uma espécie de teoria dos acessos, que não era completamente corpuscular, mas a hipótese defendida é que o Newton, por ter sido formulador da mecânica das partículas, tecnicamente, né, a obra dele se aproximava muito mais de uma interpretação corpuscular. Vamos lá. Então, propagação retilínea da luz. Tá? A propagação retilínea da luz, ela seria um problema para a difração, porque a difração justamente seria esse fato da luz se encurvar é, quando incide em determinados objetos. Então, como a luz é onda, se ela se propaga em linha reta? Então, a dúvida, né, também perpassava por isso. Embora a explicação, tá, desse processo é a de que, né, a difração é a de que a luz de fato é uma onda. Tá? No entanto, essa pergunta só seria respondida no século XIX. Tá? Fresnel, tá, vai analisar a matemática da difração e vai chegar na seguinte conclusão: a razão do comprimento de onda e das distâncias características é próximo de 1 na difração. O que significa isso? Que o comprimento de onda da luz para fenômenos ondulatórios, tá? Ou quer dizer, fenômenos ondulatórios não vamos dividir as coisas, mas para fenômenos que apresentem essa característica fortemente, né, vinculada aí à onda, o comprimento de onda dessa onda tem que ser da ordem das distâncias características dos objetos. Então, por exemplo, por que, que a luz não difrata no buraco da fechadura, né? E você não consegue ver dentro de um quarto, por exemplo. Justamente porque a ordem de grandeza da fechadura é muito maior do comprimento da fechadura, muito maior do que o comprimento da luz, de onda da luz que incide sobre ela, tá certo? E quando o comprimento de onda das distâncias características, do comprimento de onda pelas distâncias características é próximo de zero, a propagação ocorre, né, semelhante ao que seria em linha reta. Tá bom, gente? Então,
Para quando lambda é dividido por d, uma distância característica da próxima de zero, você pode considerar a ótica, que no caso é a ótica geométrica, como uma boa aproximação. Tá certo? Então, conta de fração pré-século XIX, né, nós temos basicamente essas coisas. Quanto à interferência, Hooke, em 1665, escreve a sua obra Micrografia, e lá ele narra cores produzidas por corpos transparentes finos. E ele afirma explicitamente que a luz é uma vibração transversal à propagação de um meio sutil e homogêneo, mas negou posteriormente. Ou seja, essa concepção é muito parecida com a que vai trazer Young no século XIX, mas aí depois ele nega. Tá? Então a luz iria oscilar transversalmente a sua direção de propagação. Ela se propagaria como uma onda transversal no meio sutil e homogêneo. No caso, seria o próprio éter, né? Em 1704, tá, o Newton usa a sua teoria dos acessos, tá, e usa lentes plano-convexas em lâminas de vidro e descreve, né, isso usando essa teoria. Tá bom? O debate Newton-Hooke se estende para a divergência entre ondulatória e corpuscular, justamente porque a teoria dos acessos, embora não seja completamente corpuscular, mais se aproxima do campo corpuscular. Tá bom? O éter. Tá? Uma coisa também que já foi debatida várias vezes nesse curso é o obstáculo substancialista, observado em grande parte do tempo, ou melhor, é como um zeitgeist, como um pensamento de época, tá? Que requeria que a luz se propagasse no meio material. Tá? Então, Descartes afirma categoricamente que a luz se propaga no éter, em 1637. Huygens, para completar, faz uma analogia entre luz e som. Tá? O som era uma onda mecânica, só se propaga no meio material. A luz, sendo análoga ao som, também precisaria de um meio material. Ou seja, se o som precisa de um meio material, a luz também precisa de um meio material. E aí o éter seria, então, tá, um fluido sutil que preencheria o espaço e serviria de suporte para essa propagação. Newton não sabia o que era o éter, mas que se fosse um fluido, ele admitia que o éter teria densidade variável, cujo máximo está no espaço vazio, ou seja, a densidade dele variaria e no espaço vazio ele teria a densidade máxima. Essa afirmação é do século XVIII, em 1717. A transversalidade da luz, tá, que está fortemente conectada à hipótese do éter, e que depois é uma das coisas que vai, de certa maneira, dificultar a aceitação dessa hipótese, tá? Ela é de 1817, tá? E é introduzida na obra de Young. Tá? Ele usa a dupla refração, que foi debatida na aula 3, tá? Que é essencialmente um fenômeno de polarização. Era chamada de dupla refração porque cada cristal, né, ia duplicando o número de imagens, tá certo? Cada cristal de espaço da Islândia ia duplicando o número de imagens. Ok, e aí, né, se nós temos um éter, no século XIX, ele é um século onde houve muitos avanços no campo aí da matemática, no campo experimental também, né? É preciso que a gente encontre um modelo que descreva o éter. Então, Fresnel, tá, concebe o éter como um sólido elástico e rígido, em 1821, e aí começa a ver os problemas. A luz transversal era transversal, né, e o meio tinha que ser muito tênue para não oferecer resistência ao movimento. Ao mesmo tempo, tá, o Jung vai criticar o modelo do Fresnel porque ele afirma que o éter deveria ser totalmente sólido e totalmente elástico por causa da resistência lateral. Tá? Então, se ela oscila transversalmente, né, esse meio tinha que ser elástico e totalmente sólido. Então, começa a aparecer diversos problemas, né? Mas depois esses problemas vão ser, digamos assim, engavetados e a gente vai tratar isso de uma outra maneira posteriormente. Você vê, em 1861, né, cerca de 40 anos depois dessa discussão, o Maxwell mostra que a luz é uma onda eletromagnética
e reforça a ideia da vibração transversal à direção de propagação. E Maxwell faz isso elaborando um modelo, né, do mecânico do éter para explicar, né, o que ele denomina corrente de deslocamento, tá certo? Então, o éter, a corrente de deslocamento, a propósito, é uma previsão teórica acerca, tá, de como os campos eletromagnéticos funcionam, e é ela que sustenta, teoricamente, a hipótese de que ótica e eletromagnetismo são, na verdade, a mesma coisa. Então, Maxwell constrói um modelo mecânico para o éter, supondo, tá, que os efeitos magnéticos variáveis podem produzir efeitos elétricos no espaço, chega à conclusão por meio de um erro de teoria da elasticidade, que foi apontado pelo Pierre Durand, tá? Que e por meio desse erro, Maxwell deveria, se ele tivesse não cometido esse erro, ele teria que ter uma velocidade da luz de c sobre raiz de 2. E o Maxwell obtém a velocidade c. Então, Maxwell chega, por meio desse modelo, em uma oscilação transversal que se propaga com velocidade c. Como a velocidade da luz já havia sido medida várias vezes e o valor dela era bem conhecido já na época, então Maxwell infere, tá, que a luz é uma oscilação transversal, tá, no meio e, portanto, o éter seria não só um meio luminífero, que propagaria a luz, como também um meio eletromagnético, cujas propriedades poderiam ser observadas. Tá certo? Então, nós teremos uma permissividade para o éter, uma permeabilidade magnética, características eletromagnéticas para esse éter. Tá certo? A experiência de Hertz mostra que as ondas eletromagnéticas se propagam como ondas. Então, aqui nós temos a integração experimental entre ótica e eletromagnetismo. Tá bem? E o experimento de Michelson-Morley, ao contrário do que dizem os livros didáticos, vai chegar na conclusão, tá, de que o movimento da Terra em relação ao éter ele é inconclusivo. O experimento de Michelson-Morley não vai mostrar, tá, isso a gente debateu na aula sobre relatividade, na aula 6, tá, não vai mostrar que o éter não existe, tá certo, gente? O éter, esse debate sobre o éter, ele continuar até a segunda década, mais ou menos, do século XX. Tá bom, gente? Então, o próprio Einstein vai postular algum tipo, faz alguma proposta que envolve alguma coisa etérea e depois vai dizer que a hipótese é desnecessária, tá certo, gente? Então, o problema do éter, ele some assim porque ele se torna desnecessário mesmo, tá bom? Ninguém conseguiu chegar até hoje numa prova definitiva de que o éter não existe. Até porque é difícil você provar uma coisa que não existe, né, gente? Então, como ele se mostrou desnecessário, a gente deixou ele de lado, tá? Bom, experiência de Jung. A experiência de Jung, ela é importante no seguinte sentido, né? Ela nos ajuda a compreender essa hipótese nova, porque o Huygens, quando ele faz a analogia entre luz e som, o som ele é uma oscilação longitudinal, né? A luz teria um tipo de vibração diferente, tá? Na hipótese de Young. Então, como é que surge isso experimentalmente? Entre 1801 e 1803, surge a medida do comprimento de onda da luz por Young. Ele usa a figura de interferência e a dupla fenda, tá? E a ideia dele surge da análise do padrão de interferência da água. Se você joga uma pedrinha ali na água, cria uma onda, coloca duas ondas na água para não vou dizer interagir, porque não é esse o termo certo, mas para se superpor, tá bom? Você tem uma figura de interferência. Então, o Jung partiu dessa ideia, né, para hipotetizar, né, a luz sendo uma onda. E, nesse caso, a onda produzida pela água é uma oscilação transversal. Tá certo? E ele enuncia o princípio da interferência, que diz que quando duas oscilações com origens diferentes se propagam exata ou muito aproximadamente ao longo da mesma direção, o seu efeito conjunto é uma combinação dos movimentos de cada uma, tá bom? Então, né, ele está dizendo que essas ondas se superpõem aí no final das contas.
Né? Então tinha algumas evidências e debates. A primeira delas era os anéis de Newton. Até coloquei uma figura aqui, ó, que é produzida um padrão de interferência, tá? Justamente por causa dessa diferença de caminho óptico, quando você tem uma lente que incide aqui sobre uma placa, parte dela, né, vai ser refletida, parte vai ser refratada. Essa que vai ser refratada aqui vai ter uma dupla reflexão e depois uma dupla refração aqui, e aí elas vão ter uma diferença de caminho óptico e naturalmente vão interferir, produzindo essas franjas de interferência. Então esses resultados dão suporte para a interpretação. E os newtonianos, naturalmente, que são mais corpusculares do que o Newton, rejeitam a sua tese, tá certo? Como é que é explicada a polarização? Bom, o Fresnel, tá, ele vai unificar a conceitualização do Huygens ao princípio da interferência. E com isso é conseguido explicar a polarização. Que, né, em 1669, tá, ela digamos assim, detectada, e eu não vou dizer experimentalmente, mas ela é detectada na natureza, tá? Por forma de observação natural. O Erasmo Bartolinos, tá, encontra essa calcita, né, que é chamada de espato da Islândia, cuja fórmula aí CaCO3, tá, 1669. A imagem era duplicada, a imagem dos objetos era duplicada quando observados pela calcita, ou seja, entrava um raio de luz, ele produzia duas imagens, e aí o fenômeno é denominado naturalmente de dupla refração, por conta disso. E aí quando você girava, tá, o cristal, havia a permanência de uma das imagens enquanto a outra girava junto com o cristal. Uma era chamada de refração ordinária, tá, que era a que se mantinha parada, e a refração extraordinária era que mostrava o giro da imagem. Em 1678, o Christian Huygens tenta interpretar esse fenômeno e, naturalmente, ele não vai conseguir, tá bom? Porque a polarização é o processo pelo qual ocorre a seleção de algumas direções de oscilação da onda, e ainda não tinha um aparato suficiente para compreender isso, porque a onda é uma oscilação transversal, né, nesse caso, da polarização, e o Huygens acreditava, né, numa oscilação longitudinal. Então, a sucessão de pedras de calcita atravessada por um raio luminoso, ela gerava, tá, dois ou quatro raios emergentes de intensidade que variava com a rotação. Tá? Então, você botava uma seguida da outra, você poderia produzir até quatro raios, tá? E produzindo quatro imagens de intensidade que variava naturalmente com a rotação, quando você girava uma em relação à outra. O Huygens não soube explicar naturalmente esse fenômeno e disse que daria oportunidade a outro pesquisador para investigá-lo. Isso, para mim, é a maior migué, tá, de toda a história da ciência que um pesquisador já poderia dar. Tá? Newton, em 1704, afirma que a luz seria polarizada porque teria polos, então, graças ao Newton, a gente chama a polarização de polarização, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver, tá, com o porquê que polarização é polarização, tá certo? Eu até, sei lá, eu chamaria, sei lá, polarização de seletividade ou, enfim, filtragem, alguma coisa assim, mais parecida, né? Mas o Newton diz que a luz seria polarizada porque teria polos. Tá? E a luz teria propriedades distintas em diferentes direções, aí, naturalmente, claro, né? A gente tem aí, né, uma semelhança, né, com o que a gente chama hoje de polarização. Newton faz essa observação e atribui isso aos polos da luz, né, aos supostos polos. Em 1809, tá, o Etienne Malus, que era um francês e newtoniano, ele tenta explicar o fenômeno da polarização por reflexão, tá, porque a Academia de Ciências de Paris estava oferecendo um prêmio a quem fizesse um estudo matemático dessa dupla refração e o confirmasse experimentalmente. A teoria de Malus era uma teoria corpuscular. Então, o que que ele fez, né? Ele foi estudar empiricamente a reflexão de raios refletidos em uma janela de vidro. O vidro refletido incidia numa calcita. Depois de girar o cristal, as duas imagens tinham a variação da intensidade como esperado. Algumas imagens desapareciam quando a calcita era girada em torno da direção do raio solar refletido, ou seja, aquela onda não poderia passar, né, digamos assim. E o resultado expresso acima, tá, não era observado quando a luz
solar incidia diretamente na calceta, ela tinha que ser girada, tá bom? Aí o que que o Maluf faz? Ele constrói um modelo corpuscular que concebia a repulsão sobre moléculas luminosas arredondadas, mas aí começa a complicação. Tinha três eixos ortogonais desiguais, então eles eram anisotrópicos, tá? Ou seja, os eixos não eram iguais em todas as direções. Algumas direções eram preferenciais. E aí ele colocava o eixo maior na direção do raio luminoso, os eixos menores perpendiculares ao raio luminoso, e na reflexão as forças fariam com que os eixos das moléculas refletidas ficassem paralelos, ou seja, isso que seria, né, a seleção da direção de oscilação, tá? Claro, né, o Malus não consegue explicar, ou melhor, traz uma explicação da dupla refração, mas que não vai ser a explicação aceita ah, no longo prazo pela comunidade científica. Tá? A hipótese que é aceita, tá, vem de Arago e Fresnel, tá, que tentam abordar a dupla refração de uma perspectiva ondulatória, e isso se baseia naturalmente, tá, numa ideia de transversalidade, que é compatível com a hipótese de Young. Tá? Os raios extraordinários e ordinários não produziam franjas de interferência, então por isso, né, isso indicava que os raios eram polarizados em direções diferentes, tá certo? E isso, né, era, de certa maneira, sustentava a hipótese do Young sobre a transversalidade da luz, que é apresentada em 1817. Em 1819, Fresnel acaba explicando a dupla refração na calcita como um fenômeno de polarização, e ela é caracterizada, esse fenômeno é caracterizado em 1823 pela direção das oscilações da luz. Tá certo, gente? Então, a polarização ela consegue uma explicação, ela aparece em 1669, só que a explicação dela só vem aparecer mais de 150 anos depois, certo? A luz, então, seria onda ou partícula? A controvérsia de a luz ser onda ou partícula só vai ser resolvida no século XIX com a medição da velocidade da luz no meio, tá, gente? Na verdade, no século XX, essa confusão volta revestida de outra forma, que é a dualidade onda-partícula, que a gente discute na aula 7. Tá certo? O século XVIII foi caracterizado por discussão corpuscular em virtude do prestígio que a mecânica newtoniana tinha adquirido. E no século XIX, né, a ideia da luz ondulatória ela ganha corpo por conta desses experimentos também e por conta das hipotetizações que começam com Young. Tá? Airy e Fizeau-Foucault fizeram experimentos em 1833, tá? E 1850, que sustentaram a hipótese ondulatória. O Airy ele incidia luz sobre uma placa delgada em um determinado ângulo. A hipótese ondulatória previa que as cores eram explicadas por meio de interferência entre luz refletida pelas duas superfícies da placa e a hipótese corpuscular acreditava que as coisas eram explicadas pela luz refletida pela segunda superfície. Então aqui a gente tinha como diferenciar essas coisas. Naturalmente, gente, não entendam isso aqui como uma espécie de experimento crucial na época. Esse experimento ele só se torna crucial quando a gente olha retrospectivamente, como diria Henri Lactanus. Tá? Ou seja, Harry acha isso e diz assim: olha, a hipótese corpuscular está falseada. Não, isso aqui foi um golpe na hipótese corpuscular. Depois, os cientistas tentaram se reerguer, né, e tentar achar explicações para isso naturalmente.